dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente tem um episódio especialíssimo aqui no Pode Harmonizar. Eu sou Ivan Gricuk da 5576 e o nosso convidado, né? A gente está com mais convidados, mas o nosso convidado da vez, ele é formado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, nas áreas de Clínica Médica e Nefrologia. E a gente tem aqui para me auxiliar nessa entrevista o Dr. Gustavo Camargo e a doutora Analia Vieira. Bem-vindo ao Pode Harmonizar, Dr. Carlos Eiji Koga. Muito obrigado, prazer estar aqui. Vai ser bem enriquecedor essa conversa. Acho que a gente vai poder agregar bastante aí. Perfeito. Doutor, me diz uma coisa, o que faz um nefrologista? Que tipo de pessoa procura um? O nefrologista é um médico, na minha opinião, da melhor especialidade, é um verdadeiro médico. Na verdade, é o médico que vai cuidar do rim. O rim é um órgão fundamental, onde que eu sempre falo, faz 3 papéis fundamentais. Elimina excesso de líquidos, filtra o sangue e produz alguns hormônios para a gente poder controlar, principalmente a parte óssea, a parte de anemia. A gente estava vendo agora há pouco que uma das perguntas mais feitas, né, quando você abre uma caixinha de pergunta, é quantos rins você tem? Isso, o pessoal do Paraguai pergunta muito isso. Entendi. Temos 2. Pessoas normais, saudáveis, seguras, temos 2. Certo. E qual que é a importância dos rins para a saúde? Beleza, ele filtra, mas tipo, precisa filtrar? Sim. O rim é um órgão que vai ter responsável pela filtração, eliminar todas as toxinas. E a gente tem estágios de evolução da doença renal crônica. E a gente sabe que a evolução da doença renal crônica está associada com uma maior mortalidade. Então, quanto pior a sua função renal, maior o seu risco de ter eventos cardiovasculares, infarto, derrame, problemas vasculares. Então, o rim é um órgão fundamental para a gente manter a homeostase, manter a nossa saúde. Então, tem um tópico aqui interessante que a gente estava comentando também. A medicina estética minimamente invasiva, né, utilizando preenchedores, etc., ela é considerada uma alternativa mais segura, né, não necessariamente mais segura, mas uma alternativa mais segura em termos assim, você não tem risco cirúrgico, você não tem a anestesia geral, né, é mais confortável para o paciente, a recuperação é mais rápida, etc. Mas a internet tem falado muito, né? Esse é um dos motivos principais da gente ter você aqui hoje, sobre a hipercalcemia em procedimentos estéticos, né? Que procedimentos estéticos causam hipercalcemia. Isso é alguma coisa que já está estabelecida na medicina? Isso é uma coisa nova, né? Isso é uma complicação mais recente que estamos estudando, estamos presenciando muito mais agora nesses últimos anos. E a hipercalcemia está relacionado muitas vezes, o que a gente entende, por um processo inflamatório granulomatoso relacionado com a conversão da vitamina D na sua forma, não inativa, mas na sua forma de 25-hidroxivitamina D, na sua forma ativa, que é 1,25. E aí desencadeia todo o processo de hipercalcemia. Então, estamos estudando, existe uma correlação com alguns preenchedores, mas muita coisa precisa estar associada, precisa ter estudos para a gente poder entender melhor como isso funciona. Entendi. E, assim, qual que é o maior vilão da nefrologia, o maior inimigo dos rins? O maior inimigo, eu acho que é a desinformação, a falta de saúde. Se você parar para ver, no último censo brasileiro, 2/3 dos pacientes que foram para diálise, então 2/3 da população, 65%, foram para diálise por conta de hipertensão e diabetes. Então, se você parar para pensar que se a gente controlasse bem hipertensão e diabetes, talvez muitos desses pacientes que iniciam terapia dialítica, hemodiálise ou diálise peritoneal não estariam. Então, essas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, abuso de medicamentos, tudo isso acaba prejudicando a função renal e acaba comprometendo aí. A gente ouve muito falar, né, de ter um rim saudável, da gente beber muita água, né, mas tem mais alguma coisa além de beber água? Vida saudável. Então, todos, eu estava até um congresso agora de estilo de vida saudável, tudo isso é fundamental. Dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física, mas uma coisa que eu acho fundamental, o rim é um órgão silencioso, e aqui eu já aproveito esse ensejo para estimular. Faça os seus exames de rotina, faça o seu check-up, dosem fundamentalmente creatinina, que é um exame barato, acessível, está presente em todos os postos de saúde, é um exame que custa menos de R$1, e a creatinina vai dizer a função renal, e façam exames de urina, preferencialmente uma amostra isolada de urina, que é albumina sobre creatinina urinária. A Sociedade Mundial de Nefrologia, existe uma campanha para estimular isso aí, porque é isso que a gente faz o diagnóstico precoce. E, assim, e suplementos de academia, por exemplo, né? O Dr. Gustavo, ele
tem na clínica dele a parte de emagrecimento. A doutora Ana Lia, ela fez a parte de nutrologia também. Ela tá para terminar uma prova de título de nutrologia. Essa parte de academia, ela envolve muito também os exercícios, só que assim, tem muita coisa de suplementação. Então, os suplementos de academia, eles são seguros para o rim? Depende para quem a gente está conversando. Se você falar para uma população geral, saudável, como espero que vocês sejam, a gente suplementar com proteínas, aminoácidos, creatina, o que quer que seja, provavelmente não acarretará num agravo à função renal. No entanto, aquele paciente já com uma doença renal mais avançada, isso requer um pouquinho de cuidado. Creatina, a gente sabe que após a metabolização vai virar creatinina, que é o exame laboratorial que a gente faz, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque na hora que você dosar, ela pode vir alta e pode ser um falso positivo, mas a suplementação de proteína numa doença mais avançada pode acelerar a perda da função e a perda de proteína, que são coisas que a gente sabe que vão acelerar e vão levar você mais rápido à diálise. Então acho que depende para quem. Acho que não devemos abominar, mas também não devemos estimular seu uso liberal sem acompanhamento de especialista. Entendi. Que, assim, a gente sabe que tem muita gente que faz academia, né, que faz essa suplementação totalmente sem aconselhamento médico, né, e, inclusive, por exemplo, tem lesões na academia, aí trata com um monte de anti-inflamatório, um monte de coisa assim, isso é perigoso também? Com certeza. Anti-inflamatório é a droga... Se você falar assim, o que é proibido para um paciente renal, e eu até estendo isso a todos, uso de anti-inflamatório, principalmente os anti-inflamatórios não hormonais, que né, é diferente, tem os hormonais e não hormonais. Os hormonais, a princípio, corticoides, esse não teria um problema, mas os não hormonais acarretam problema. E você usar indiscriminadamente, por tempo prolongado, altas doses, vai causar problema renal. Então, isso, para quem tem alguma suscetibilidade a uma doença, recomendo não utilizar. Tem que tomar cuidado. Certo. E, assim, quais fatores que são importantes para o paciente saber se tem algum alerta, por exemplo, em relação aos rins? Primeiro, o rim é um órgão silencioso. Acho que incentivo novamente a realização dos seus exames cotidianos. Mas fora isso, história familiar. Você tem algum familiar que teve uma doença renal, alguém que foi para diálise, alguém que teve uma doença autoimune. Você tem uma doença genética, doença renal policística. Você nasceu com um rim só. Acho que a Ana Lia só tem um rim, então ela precisaria fazer exame de rotina dela. Pessoas que têm algum fator de risco, cálculos renais de repetição, procedimentos cirúrgicos, infecção urinária de repetição, uso de inúmeros medicamentos. Além disso, quem tem pressão alta, diabetes, obeso, tudo isso requer atenção. Aproveitando, né, o momento, né, a gente sabe que a forma de trabalhar os materiais na medicina, ela varia muito de técnica para técnica, né, e como a gente vem percebendo, esse tema polêmico aí das possibilidades da hipercalcemia, mas é importante fazer as pesquisas, como eu já conversei com o Dr. Carlos, e que essas pesquisas elas fossem realizadas com uma coleta de dados baseado na experiência de quem usa esses produtos. Então, a pergunta, né, eu imagino que é difícil de responder, mas o volume do produto nem sempre tem a mesma resposta quando ele é implantado de forma mais dispersa, com a superfície maior de contato das partículas. Então, essa que é a minha dúvida, né? Como esse produto é injetado de forma em bolos, concentrado, com a superfície menor de contato, ou em forma de micro-injeções de forma espalhada, até na técnica de bioestimulação de colágeno, em relação à alta... Pergunta longa, né? Em relação à alta resposta da alfa-hidroxilase. Então, assim, acho que antes de falar isso, acho que valeria a pena explicar um pouquinho o porquê disso, dessa questão da alfa-hidroxilase. Primeiro, por que a gente acredita, não só o PMMA, mas qualquer outra substância poderia causar um processo inflamatório? Então, essas micropartículas criariam um processo inflamatório, muitas vezes na região aplicada. E esse processo inflamatório granulomatoso, principalmente relacionado a um maior volume, promoveriam o recrutamento de macrófagos, que são algumas células muito relacionadas à nossa defesa, e esses macrófagos depois poderiam produzir uma enzima chamada 1-alfa-hidroxilase. Essa enzima, na verdade, está muito presente nos rins, e essa enzima é responsável por converter a 25-hidroxivitamina D, a vitamina D que a gente toma, quer ser a nossa vitamina que a gente produz por exposição solar,
alimentação, aquele comprimido ou mesmo aquelas injeções. E essa vitamina D vai ser convertida na sua forma ativa, que é 1,25, que é o calcitriol. Os preenchedores podem interferir nesse processo, porque eles vão produzir agora uma quantidade muito expressiva de 1-alfa-hidroxilase. E essa 1-alfa-hidroxilase vai exacerbar essa conversão e aumentar excessivamente o calcitriol, que vai causar hipercalcemia por 2 mecanismos principais. Absorção de cálcio pelo intestino e uma reabsorção óssea, que é a retirada de cálcio do tecido ósseo. Então a gente vai começar a tirar cálcio dos ossos, aumentando o cálcio no sangue alto, e isso vai repercutir 2 modos. A gente tem que eliminar. Nosso corpo não tem capacidade de conviver com cálcio elevado. Eliminamos pelas fezes, muitas vezes pode começar a dar constipação, e pela urina. Vai começar a depositar cálcio agora no tecido renal, que muitas vezes a gente pode observar alterações no exame de imagem como nefrocalcinose, formação de cálculos renais, e isso faz aumentar a creatinina. Bom, o que eu vejo? Quanto maior a superfície de contato, e quanto maior for essa superfície, provavelmente, e aí é uma coisa que eu acho, a gente não tem trabalhos que a gente fale isso, vai aumentar a conversão dessa enzima, a produção dessa enzima que é 1-alfa. Será que você colocar muito volume numa determinada área específica é menos deletéria do que você me colocar uma quantidade menor em maior regiões, em quantidades diferentes, em locais, em músculos diferentes? Talvez, eu acho que sim. Talvez você espalhar uma quantidade menor por mais áreas, você poderia exacerbar e favorecer mais a produção de 1-alfa-hidroxilase do que você me colocar mais volume numa única determinada região. Mas isso aí a gente não tem dados para poder dizer isso. Eu não consigo dosar e falar assim, nossa, esse aqui produziu mais 1-alfa-hidroxilase do que a outra. São muitas variáveis, né? E é uma coisa recente, né? Então, eu acho que precisa de mais estudo. Eu não consigo dizer o que é pior. Certo. Doutor Carlos, a gente está escutando muito ultimamente sobre a vitamina D, né? A vitamina D é uma vitamina mesmo? Ela é segura? A vitamina D, ela na verdade é um hormônio, né? É um hormônio lipossolúvel, então ela gruda na nossa gordura, mas não é uma vitamina que deveria ser utilizada assim de uma maneira sem acompanhamento médico, sem indicação médica. E particularmente eu acho que a vitamina D possui um comportamento intraindividual muito forte. Não dá para eu dizer para você vai me tomar 2.000 unidades por dia e vai subir tanto de vitamina D, ou eu posso... Isso depende muito de cada pessoa. Eu acredito que principalmente as vias, a absorção oral está muito relacionada com quem você é, sua microbiota e N coisas. Mas é um hormônio lipossolúvel e isso é um grande problema. Porque muitas vezes a gente vê fazerem doses muito altas disso. E ela gruda na gordura. E eu não tiro. Então, pacientes que me têm intoxicação por vitamina D, muitas vezes viram um baita de um problema. Porque mesmo fazendo diálise, hemodiálise, diálise contínua, eu não tiro vitamina D. Ela está grudada na gordura e agora a gente vai ter que esperar o corpo do paciente depurar essa vitamina D. Então, não é uma vitamina inocente. É classificada como vitamina D, mas ela, na verdade, é um hormônio. E, durante a pandemia, o pessoal tomou vitamina D como se fosse balada nova em cidade pequena, né? Então, assim, teve uma tonelada de gente tomando. Teu consultório deve ter entupido de gente. Aumentou. E a grande questão da vitamina D é que se disseminou. Eu não necessariamente eu consigo falar que isso não existe. Mas que a vitamina D, até acredito que possa ter alguma relação com parte imunológica, melhorar a imunidade, mas os maiores estudos com vitamina D estão relacionados com a saúde óssea. Agora, vai diminuir demência, vai proteger coração, vai diminuir a imunidade, as evidências são menores, mas até acredito que possa ter, mas não que isso nos permita utilizar de uma maneira liberal. E aí, muitas vezes, doses absurdas, sem monitoramento, e isso pode sim levar à intoxicação. E tive sim mais pacientes com intoxicação por vitamina D. Certo. Isso vindo, né, da pandemia, como você disse, eles acabaram utilizando, comprando sem prescrição. Qualquer médico, qual é o profissional que pode indicar a vitamina D, né? E o paciente, ele pode comprar sozinho, vai na farmácia, ele compra e usa. Assim. Pode. Vitamina D não tem nenhuma restrição, não precisa de receita. Qualquer médico, qualquer pessoa pode prescrever. Pode comprar. E sim, qualquer médico pode prescrever vitamina D. A grande questão precisa de um acompanhamento. Não é dar vitamina D ad eternum e tá tudo certo.
Tem que ter acompanhamento. Seus níveis estão ok? Seu cálcio está subindo? Seu fósforo? Porque o fósforo é uma outra coisa que ninguém presta atenção. Vitamina D está relacionado com a absorção de cálcio e fósforo. Como que está o PTH? Então não é simplesmente tomar e para sempre vou tomar. Tomar por um determinado tempo, talvez ajuste posológica, mas qualquer médico pode prescrever. Não é exclusivo de nefrologista, endocrinologista, qualquer um. Qualquer médico pode prescrever. Mas é perigoso e o ideal é saber fazer isso. Sim. Doutor Carlos, vou fazer uma pergunta aqui até para levantar esse tema novamente. O médico que prescreve a vitamina D ainda de forma sem critérios, né? Qual é o recado que você deixa aqui para todo mundo, né? Que virou uma moda, né? Você vê todo mundo prescrevendo, injetável, intramuscular, doses altas, sem muito critério. Qual que é o recado? O meu recado é o seguinte, vai com calma. A vitamina D não tem a urgência e emergência como as pessoas falam. Assim, nossa, você tá com uma vitamina D de 20, você vai morrer. Você vai ter um infarto, meu Deus! Qual não o ideal, assim. falando disso? O ideal, a princípio, tem várias classificações diferentes, né? Na sociedade de nefrologia, a gente recomenda, a princípio, níveis acima de 30. Mas, de novo, precisa ter todo o acompanhamento. Aquele paciente com uma doença mais avançada, tem um cálcio alto, não dá para dar vitamina D. Mas o que eu recomendo vai com calma, não tem urgência de você repor. E quando você for repor, comece com doses menores. Não tem por que fazer doses cavalares de vitamina D. Eu acho interessante, em alguns momentos, sim, a gente repor, mas, de novo, vamos com parcimônia, sem pressa, com acompanhamento. Isso não tem nenhuma urgência. Monitoramento, né? Sim. Certo. Uma coisa que a gente também ouviu falar muito, né, é da função renal em relação à COVID mesmo, né, o vírus em si. Existe alguma evidência sobre isso? Tem. A COVID, qual que era o principal problema da COVID até o desenvolvimento de vacinas e tudo mais? Era a tempestade inflamatória, produções de citocinas inflamatórias. Então, causava uma lesão inflamatória com lesões endoteliais de vasos sanguíneos, e isso causava uma inflamação no corpo todo. E essa inflamação está muito relacionada com o rim. O rim é um órgão que filtra todo o nosso sangue. E qualquer inflamação de qualquer lugar, pulmão, que é um lugar extremamente vascularizado, vai acarretar numa agressão renal. Então, sim, inúmeros pacientes no momento pré-vacina sofreram. Eu trabalhei, acho que como nunca na vida, e vi inúmeros pacientes complicarem e até mesmo falecerem decorrentes da COVID. E foi um baita desastre sanitário. E a hipercalcemia, doutor, o que é isso? A hipercalcemia, o que é? É um cálcio alto. Hiper, alto, calcemia de cálcio. Então, é um cálcio alto. Várias coisas podem levar a cálcio alto. Desde câncer, lesões oncológicas, cânceres, principalmente metastático, câncer ósseo. Então, o paciente com cálcio alto, a primeira coisa que os médicos vão fazer vai investigar para ver se tem câncer. Quais sintomas que a gente vai ter para eu falar, olha, eu acho que eu tenho hipercalcemia? Primeiro, sintomas não são específicos. Não? Não são específicos, são sintomas gerais e inespecíficos. Mal-estar, náusea, vômito, cansaço, boca seca, constipação, urina excessivamente. Pode ser. É complexo, né, de descobrir. Não tem nada específico, você só vai saber se alguém pensar e se alguém coletar exames. Aí você descobre. Mas fora isso, não. E essa questão aí da reposição de cálcio, né? A gente sabe que tem aí o alendronato e você pode associar o carbonato de cálcio, os outros suplementos, né? Que é até muito usado na geriatria. Como é que você vê isso daí, né? Que a gente sabe que grande parte desse cálcio ele não vai para o osso, ele vai para as artérias, né? Difícil. Existe uma população que eu acho que se beneficia mais. Principalmente mulheres na pós-menopausa, com osteoporose, já mostrando um excesso de reabsorção óssea, a gente precisa ter um balanço de cálcio positivo. Isso, algumas vezes, é interessante, muitas vezes, com alimentação. Precisa ter, principalmente nessas mulheres pós-menopausa, com osteoporose, uma alimentação mais rica em cálcio. Cálcio de forma de comprimido é um pouco diferente, a fisiologia é um pouco diferente. Ao invés de ir só para os ossos, pode começar a fazer um balanço de cálcio excessivo, depositando nos vasos de sangue e indo para a urina. Quem tem doença renal crônica, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque a gente sabe que o excesso de cálcio
pode aumentar o risco de calcificação vascular, aumentando o risco de infarto. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não sou contra, mas também não é para utilizar, hoje eu vou tomar cálcio. Acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado para poder avaliar. Mas existem recomendações sim. A lendronato já é uma outra questão. A lendronato é um bifosfonato que está relacionado para diminuir a reabsorção óssea de cálcio. Então, muitas vezes, tratamento de osteoporose. Hoje, tem muitos médicos do meio do PMMA que estão com receio da utilização dele pela hipercalcemia. Existe alguma comprovação hoje científica que o PMMA, sim, causa hipercalcemia? O que existe? O PPMA, associado muitas vezes à vitamina D, isso é na minha experiência, pode causar. Acho que é um potencial... É um denominador comum, a gente pode dizer. Qual que é a minha impressão? O PMMA... Tem muitos pacientes, só para eu saber. Eu tenho alguns pacientes, sim. Eu acredito que eu devo ser um dos médicos que mais tem casos, porque eu acabo sendo referenciado pelos pacientes, pelos médicos injetores. Então, eu acabo tendo o vício de ter um pouco mais de paciente. Qual que é a minha impressão? O PMMA, por si só, provavelmente não levaria à hipercalcemia. Todos os meus pacientes, eu vejo uma associação com a vitamina D. Então, uma reposição de vitamina D associada ao PMMA pode levar a hipercalcemia. Agora, você me fala assim, se fosse só a vitamina D sem ter PMMA, levaria? Provavelmente também acho que não. Eu não acredito que a vitamina D, na maior parte dos casos, quando eu vejo, repondo, não são doses cavalares, na maioria das vezes, que levaria a uma intoxicação por vitamina D. Assim como, se não tem o PMMA, eu também acredito que não teria. Porque uma vez que a gente consegue equilibrar a dosagem de vitamina D e PMMA, muitas vezes consigo tirar os medicamentos. A gente fala de PMMA, né? Mas a gente, quando se trata de... a função granulomatosa, nós estamos falando de qualquer preenchedor, né? Que faça essa função. Sim, qualquer substância que causasse... Eu usei PMMA porque é o nosso carro-chefe, mas se eu tivesse colocado hidroxiapatita... Seria o mesmo efeito, mais associado à vitamina D, isso? Sim, qualquer processo inflamatório. Exato. Claro que é um processo inflamatório que tem que ser um processo inflamatório significativo. Crônico, E significativo. Você me fazer uma inflamação, por exemplo, um preenchedor de lábios, provavelmente o processo inflamatório é muito pequeno. Menor. E a produção da uma alfa-hidroxilase não seria significativa para poder converter a vitamina D. E quanto mais prolongado o efeito daquele preenchedor ou bioestimulador, no caso, que tem os preenchedores que não causam bioestímulo, né? Você teria um efeito mais otimizado, né? Sim. Otimizado, amplificado. Depois disso, tem algumas pacientes agora, hoje que a gente contraindica, né, doutor Gustavo? Igual ele disse, pacientes com rim único, doenças renais, qual outra? A consulta, ela é importante, né? Ali na consulta você já consegue filtrar, né? Já fazer uma filtragem desses pacientes. O que ele usa, o que ele toma, qual é o histórico dele, a necessidade ou não de exames, né? E esses critérios que a gente anda adicionando aí na segurança. Quais exames, doutor? Né? Quais exames que você recomendaria, doutor? Eu acho que você tem que ter o paciente na mão. Cada vez mais os estudos mostram e cada vez mais a comunidade solicita que precisa ter acompanhamento. Eu acho que tem que fazer exames prévios e exames de segmento. Na minha opinião, é o que você acabou de falar. Temos que descartar as contraindicações. Então, hemograma, ureia, creatinina, que vão ajudar a ver a função renal, dosar cálcio, dosar vitamina D. Talvez ela não vai tomar vitamina D agora para frente, mas talvez ela injetou 600 mil unidades intramuscular há 2 meses atrás, e a dosagem de vitamina D sanguínea dela está elevadíssima. E se você me colocar um processo que vai causar inflamação, vai converter. Então, dosar a vitamina D, como é que está o cálcio, como é que está o PTH, um exame de imagem simples como ultrassom, tem rim único, tem cálculos renais de repetição, já tem doença renal, tem perda de proteína na urina. São alguns fatores que eu excluiria esses pacientes de alto risco, onde não valeria a pena qualquer exposição a um risco maior. Isso para qualquer tipo de preenchimento, no caso. Qualquer preenchimento. E depois do procedimento, digamos, isso é para antes. Depois do procedimento é interessante ter acompanhamento? Sim. Também? A gente fez até um trabalho que foi capitaneado aí pela doutora Fernanda Bortoloso, e a gente recomenda que façam exames, então, após o procedimento, com 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos. E eu, particularmente, recomendo que esse acompanhamento seja por tempo indeterminado, quer seja anual, e sempre com orientação de não mais o suplementar vitamina D. Algumas pessoas, por quanto tempo? Na minha opinião, evitar ao máximo, a não ser que me traga alguma segurança de talvez querer repor. Mas lembrar, ela é lipossolúvel. Se você errar a mão, você não consegue tirar depois. Eu já ouvi falar isso de algum produto.
Você não consegue tirar depois. O produto? É o seu produto? Sim. Tava pensando aqui numa pergunta aqui, aí você me pegou de surpresa. Doutor, quais são as principais causas da hipercalcemia? Assim, o que leva à hipercalcemia? É só os preenchedores associados à vitamina D ou existe alguma outra coisa? Não, existem várias causas. Então, a parte oncológica, neoplasias, câncer estão relacionados com cálcio alto. E a primeira coisa que a gente sempre vai investigar num quadro de cálcio alto, principalmente aqueles quadros de metástase óssea, onde o câncer saiu daquele órgão, quer seja a mama nas mulheres, intestino, foi para os ossos, isso pode levar. Algumas outras doenças, como hiperparatireoidismo, nós temos 4 glândulas que são as paratireoides, que produzem um hormônio, que é o PTH, o paratormônio, está relacionado com a absorção óssea. Então, o hiperparatireoidismo, que é uma produção anômala, um quadro de sarcoidose, muito mais raro, muito mais difícil. Intoxicações por vitamina D também poderiam acabar causando isso também. Entendi. E qualquer nefrologista sabe tratar a hipercalcemia? Sim. Na verdade, não é específico de nefrologista. Qualquer médico poderia tratar de hipercalcemia. E esse tratamento, ele dura muito tempo? Depende da causa. Se for um quadro oncológico, tem um câncer nos ossos, então precisaríamos tratar quimioterapia, medicamentos para isso. Entendi. Então depende muito da Mas esse câncer nos ossos, por exemplo, não teria nada a ver com o preenchedor, por exemplo. Ele causaria hipercalcemia, que não tem nada a ver com... Sim, foi feito com totalmente diferente. Entendi. Certo. E, assim, a gente acabou de falar dos outros preenchedores também, né? Mas e procedimentos, por exemplo, como que são feitos, prótese de silicone, por exemplo? Não. A prótese de silicone a gente não vê relação com hipercalcemia, provavelmente porque a superfície de contato de uma prótese é muito pequena. Então, a prótese não seria suficiente para poder causar a hipercalcemia. Existem outras coisas, né? Que agora existe a síndrome ásia, que é uma coisa que estamos avaliando, tudo que está relacionado com quadro clínico, fadiga, cansaço e tudo mais. Pacientes que estão em processo de troca de prótese, né? Na hora que você faz a procedimento para retiradas, em muitas delas você consegue perceber um acúmulo de cálcio no entorno ali, mas provavelmente de muito menor efeito, né? Sim. E produtos irregulares, por exemplo, Sintol, silicone industrial? Também poderiam causar da mesma forma, né? São produtos que também poderiam causar processo inflamatório e aí, a princípio, tem muitas complicações relacionadas a isso, né? Vocês melhor do que eu podem falar sobre isso, mas também causariam processos inflamatórios e aí tem que saber definir o que seria cada substância, né? Uma coisa que eu acho interessante, que eu dei uma pesquisada também sobre, é que assim, tem muita gente que toma vitamina D e nem sabe, né? Que eu até descobri que tem remédio para cabelo, coisa assim, tem um monte de lugar. Isso é algum risco para as pessoas quando elas tomam sem indicação médica, por exemplo? Sempre é risco, né? Sempre. Então, assim, sempre vai ser um risco. Muitas vezes, suplementos, quando você toma para o cabelo, então não está escrito vitamina D, mas está escrito colecalciferol, que é a vitamina D. Então, existe risco sim de você agravar. Precisa estar ciente do que você está fazendo e, de novo, não utilizar por conta própria. Tudo na vida tem riscos e benefícios, tem que tomar cuidado. Você estava comentando agora também do trabalho com a Fernanda Bortoloso, com o Dr. Honório, etc, né? Isso você tem feito não só uma, você tem várias pesquisas, saiu um artigo esses dias sobre isso. O que vocês concluíram até agora? Que existe uma associação da hipercalcemia com o PMMA, muitas vezes relacionada com a suplementação de vitamina D. Mas assim, os dados ainda são muito poucos, foram dados retrospectivos, precisariam fazer uma avaliação idealmente prospectiva, com pacientes mais bem controlados. Acho que faltam muitos dados. A gente precisaria tentar uniformizar as informações. Quantos ml foram aplicados? Qual é o paciente? Utilizou-se ou não o hormônio prévio? Então, isso é uma questão que foi levantada. Será que aplicações hormonais, chip da beleza, alguma coisa, poderia exacerbar essa conversão? Não ficou claro isso. Por quê? Existe um viés de seleção. Esse paciente, a mulher que vai usar o chip da beleza com gestrinona, testosterona e tudo mais, normalmente é aquela mulher que quer estar bem fisicamente e tudo mais, que é a mulher que faz o preenchimento. Quem faz preenchimento quer estar bem. Então, existe um viés de seleção. Então, a gente precisaria, teoricamente, fazer mais estudos para poder entender que existe uma relação de um preenchimento que processo inflamatório e vitamina D, parece muito claro isso. Agora,
qual é o volume, quais locais, quantas vezes, o que mais está relacionado, isso a gente precisa avaliar. E tem uma coisa muito importante, que até o Dr. Gustavo estava comentando, por exemplo, o Dr. Naco, sozinho, ele tem mais de 100 mil casos, por exemplo. Né? Faz procedimento há mais de 30 anos, 33 anos mais ou menos. Aí você tem o Shakur que faz há 20, você tem assim, uma infinidade de pacientes, e isso tem e esse assunto, na verdade, nessa indicação, ela chegou agora, tipo, é uma coisa nova assim, que a gente tem conversado sobre, uma coisa recente. Isso, o que parece às vezes, né, isso é uma opinião de leigo, óbvio, é que são muitos casos de PMMA que foram feitos, né, e é uma porcentagem muito pequena de pacientes que acontece alguma coisa. E quando acontece isso, é tratável? Como é que funciona isso? Tá, então assim, a primeira pergunta, por que antes acontecia, agora antes não acontecia e agora acontece mais? É difícil a gente falar. Acontece. Agora acontece mais. Por quê? Apesar dos números de pacientes não ser tão expressivo quanto o número de procedimentos, teoricamente é um número pequeno ainda, mas potencialmente grave. Mas por que antes aconteceria parece muito menos? Não sei dizer se é volume, não sei dizer se é técnica, não sei se dizer se são mais áreas aplicadas do que estritamente o glúteo. Será que o processo viral, a Covid, a vacina, poderia causar e exacerbar o processo inflamatório? Será que agora se estimulou e incentivou o uso abusivo de vitamina D? Será que agora estamos acompanhando e fazendo muito mais exames que antes a gente aplicava e não fazia acompanhamento e simplesmente, na verdade, como não sabia, não tinha zero casos. Será que agora a gente acompanha e tem mais? Então, acho que tem N fatores que precisam ser analisados. Eu não sei dizer o que seria essa relação. E quando dá o problema, e aí tem que tratar. E muitas vezes o tratamento pode ser um pouco mais prolongado. Mas tem tratamento? O tratamento consiste no controle da hipercalcemia. Uma vez que você controla o cálcio, você começa a melhorar todos os outros órgãos, porque você melhora o cálcio, você vai melhorar a função do rim, porque deposita menos cálcio no rim, melhora todos os sintomas de mal-estar, excesso de urina, sede e tudo mais. Então, o tratamento consiste em controlar isso. Não tiramos vitamina D. Então, uma vez que você suplementou vitamina D, não tem como tirar, você vai ter que esperar reabsorver isso. E o PMMA, particularmente, não acho que é interessante a retirada do produto, porque a retirada desse produto acabaria levando uma sequela, uma agressão importante ao corpo da mulher. Normalmente mulher, né? Então homens também aplicam, mas poderia causar uma deformação. E é tudo o que o paciente não quer, porque ele buscou vocês para poder melhorar a parte estética e a autoestima. Então, eu acho que existe tratamento, mas o tratamento consiste em reduzir a hipercalcemia. Eu vou te falar, muitas vezes perguntam o que consiste o tratamento? E quanto tempo dura o tratamento? Essa é uma pergunta muito comum também. O tratamento, na verdade, é um tempo prolongado. Eu não consigo dizer quanto, mas talvez 3, 6 meses. Tem um paciente que demorou 2 anos para poder controlar. Depende de cada pessoa, depende do volume, depende do estoque. O efeito da vitamina D, ele é prolongado, né? Muito prolongado, né? Tem gente que é mais prolongado, tem gente que degrada mais rápido. Então também depende. Tem gente que vai cair mais rápido da vitamina D e tem gente que não. Eu achava que demorava em todos, inclusive no obeso. Mas da pesquisa, assim, o denominador comum que chegaram é que tem a suplementação de vitamina D. Sim. Então, para mim, nos meus casos que eu sempre avalio, sempre existe uma associação. Com Ou reposição de vitamina D oral, ou injetável, e até mesmo bronzeamento artificial. Mulheres que possuem clínicas de bronzeamento artificial, que se expõem excessivamente a bronzeamento artificial, Os que vai haver. hormônios, chip da beleza. Parece que sim, mas na minha experiência, você responsabilizar por si só o chip da beleza, não vejo essa associação. Normalmente tem alguma outra coisa associada. E aí, novamente, tratamento prolongado, meses, e aí a gente utiliza basicamente corticoides, cetoconazol, hidroxicloroquina e bifosfonatos ou denosumab para controle. Gente, o Dr. Carlos Cogli tem vários vídeos no YouTube explicando sobre hipercalcemia, explicando sobre os riscos da hipercalcemia, os riscos para os rins, sobre várias coisas de nefrologia, explicando sobre a formação dele também, que é bem bacana. E ele costuma fazer muita live. Então, assim, se vocês querem acompanhar mais o Dr. Carlos Cogli, também sigam ele, que vale a pena. E, doutor, não sei se você quer adicionar mais alguma coisa à nossa conversa.
Quer falar? Eu acho o seguinte, conversem sempre. Acho que o mais importante de tudo é a relação médico-paciente. Conversem com o seu médico, tirem todas as suas dúvidas, esclareçam quais são os prós e contras. Tudo na vida existe benefícios e malefícios. Converse, entenda o que você vai fazer. Tire do seu médico todas as informações necessárias. Eu acho que isso é o mais importante. Ter um acompanhamento, ter uma empatia pelo seu médico, entender o que você está fazendo, isso, e manter uma vida saudável. Não faça nada da sua cabeça, sempre tenha um médico de referência para poder acompanhar. E, novamente, como você falou, quem quiser mais informações, eu estou muito mais presente no Instagram, tenho vídeos no YouTube, mas o meu Instagram, que é o dr.carloscoga, e aí quem tiver interesse pode me acompanhar lá. E, doutor Carlos, uma outra coisa que também você comentou que é extremamente importante é a gente conversar com os pacientes, né? Que muitas vezes o paciente fala que não toma vitamina D, que não toma suplemento, que não faz nada, mas às vezes o Dr. House falava, né? O paciente mente, né? Mas assim, quanto mais aberto o médico for para o paciente, quanto mais ele explicar também, seja os riscos, seja os benefícios, tudo isso para o paciente, melhor também vai ser essa comunicação do paciente com o médico. O paciente às vezes vai se sentir mais confortável de explicar o que ele está fazendo, até para ter mais segurança para ele mesmo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Uma conversa clara, empática, preto no branco, isso é fundamental. E, de novo, apesar de uma conversa sempre clara, ser criterioso sempre na seleção do paciente. Exames prévios ao procedimento, e uma vez decidido por realizar, fazer o acompanhamento sempre de perto com os exames, como eu falei para vocês, com 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos, e se possível, por tempo indeterminado. Acho que isso traz segurança, uma maior proximidade médico-paciente, isso é importantíssimo. E também é importante, esses exames não é uma coisa que assim, é por causa do procedimento ou de qualquer tipo de preenchimento que tenha sido feito, mas é uma coisa que tem que ser feita de rotina também, independente, né? Sim, é o check-up que ele precisa fazer, não necessariamente relacionado ao procedimento, mas para a vida dele. E a partir de quantos anos que precisa fazer um check-up dos rins, por exemplo, das partes que você... Olha, teoricamente, principalmente pacientes com mais alto risco, mas eu recomendo, uma vez que você é um paciente adulto, acima de 18 anos, fazer exames é interessante, e aí, uma vez que está exame sem alteração nenhuma, a cada 2, 3 anos, um paciente sem alto risco. Após seus 40 anos, aí com uma frequência um pouco maior, talvez anualmente. Certo. Beleza. Doutor Carlos, foi um prazer te ter aqui. Assim, é sempre um prazer ouvir você falando, que você fala, assim, o jeito que você fala envolve a gente, é muito massa, é muito bacana. Doutor Gustavo, obrigado por ajudar aqui também, doutora Analia. Gente, muito obrigado por assistir. Esse foi mais um episódio do Pode Harmonizar. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem perguntar para @drcarloscoga no Instagram, Coga com K. Tá? A gente vai deixar o link também sempre em todos os vídeos no Instagram, todos os cortes, etc. E continua acompanhando o Pode Harmonizar para mais episódios, mais conteúdo bacana. Um abraço para todo mundo. Obrigado, doutor. Obrigado.